Pneumatologia. Hoje é a aula 7. Pneumatologia é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Pneuma, em grego, sopro, vento. Então, pneuma é a palavra que se refere ao Espírito Santo no Novo Testamento. Tá? Hoje pode passar o slide. A gente estudou a pessoa, a divindade, a obra. Estamos no batismo. Tá? Estamos estudando o batismo. Hoje a gente vai começar a falar sobre o Pentecostes, que é na passagem do livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Chegando o dia de Pentecostes, o que era o dia de Pentecostes? Era uma festa judaica, ainda é, né? O dia de Pentecostes era comemorado 50 dias depois do dia da colheita. Então, 50 dias depois da colheita, o povo de Israel se juntava em Jerusalém para agradecer as primícias, a colheita. Tá? Isso simbolizava o quê? No Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo ressurreto, era a primícia. O dia de Pentecostes, o dia do batismo. Tá? Então, simbolizava o quê? Simbolizava a ressurreição de Cristo, que é a primícia. Ele é a primícia, o primeiro de todas as coisas. Então, esse é o dia de Pentecostes na festa judaica e o que ele simbolizava no Novo Testamento. Tá? Então, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, esse dia foi o início da igreja. A igreja se iniciou com a descida do Espírito Santo, tá? O início da igreja de Cristo. Então o Espírito Santo veio, habitou, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em quê? Em outras línguas, não foram em línguas estranhas, outras línguas. Quem capacitou? O Espírito Santo. Então vinham muitos estrangeiros na festa de Pentecoste e cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Não era uma baderna, uma bagunça, cada um falando e ninguém entendendo nada. Não. Eles pregavam o evangelho e cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Ok? Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o que a gente vai estudar aqui? O Espírito Santo veio do céu e de repente. Do céu e de repente. Eles não estavam esperando. Eles não estavam pedindo. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Veio do céu e de repente o quê? O dom aparece. Então, a qualidade repentina remove qualquer nuance graduada. Então, ou seja, veio de uma vez, instantâneo. Não foi graduado. O Espírito Santo veio vindo de pouquinho. Não, ele veio e encheu cada um. Né? A expressão do céu dá ao Espírito sua direção apropriada de origem. Então, veio do céu. Veio do céu, tá? E tira das mãos e dos corações dos homens a origem do dom. Eles fizeram algum esforço para ter o Espírito Santo? Não. Eles pediram? Não. Eles clamaram? Não. Eles sabiam que isso ia acontecer? Não. O Espírito Santo veio, de repente, do céu. Ou seja, ele tira toda e qualquer mérito do ser humano. O homem aqui, as pessoas que estavam ali não tiveram mérito nenhum, não mereciam. Então, do nada, ele veio e os encheu e os capacitou. Ok? A palavra final. Próximo slide. Desculpa, volta. Eu li só a parte do texto. Pode voltar mais um. Então, conforme o Espírito Santo os capacitava. Próximo slide. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Então, o que aconteceu? Houve esse som, e qual que era o propósito? Ajuntar as pessoas. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tá? Qual que era o propósito? Ajuntar as pessoas. Juntou-se uma multidão que ficou perplexa, por cada um ouvia falar sua própria língua. Eles não estavam entendendo, eles estão falando a nossa própria língua. Atônitos e maravilhados. Então veja, eles ficaram atônicos e maravilhados.
Eles não olharam para lá e falaram, todo mundo é louco aí. Está todo mundo gritando, pulando, sapateando. Quem vê isso da rua fala, isso aqui só tem louco. Não, eles ficaram atônicos, chocados e maravilhados. E eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Eles ficaram atônicos e maravilhados. Eles não olharam e falaram, isso aí é uma bagunça. Não, porque eles ouviam, tinha um propósito, eles entendiam o que eles estavam falando. Próximo slide. Partos, medos e elamitas habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então eles falavam o quê? As maravilhas de Deus na própria língua deles. Eles entendiam o que estavam falando, cada um na sua língua. Dom do Espírito. Tá? Cada um na sua língua. Ordem, decência. Entendeu? Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Se a gente cultuando com ordem e com decência, zombam da gente, imagina fazendo aquela bagunça que a gente já viu por aí. Tá? Então, com ordem e decência, eles entenderam, eles entendiam, ficaram maravilhados. E o que eles ouviram? As maravilhas de Deus. Então, o culto tem ordem e decência. O dom do Espírito Santo é para edificar a igreja, tem um propósito, não é bagunça. Tá? Então, do céu e de repente, próximo slide, qual que é? De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Isã, Catimeoneia, grego, onde estavam sentados. Eles estavam sentados, tá? Então eles não estavam de joelho orando, eles não subiram ao monte, eles não estavam clamando, eles não estavam fazendo nada, eles estavam simplesmente sentados, reunidos e sentados. O que aconteceu? Veio o Espírito Santo sobre eles. Uma obra de Deus. Deus é ativo na obra. Nós somos passivos, nós não fazemos nada. Nós nem merecemos. Então, estavam sentados, ali, sentados, reunidos, conversando. O Espírito Santo veio e começou a usar. Tá? Então, a palavra final, mostra a condição subjetiva dos discípulos. Eles estavam sentados. Lucas poderia ter dito, onde estavam orando, ou ajoelhados, ou talvez buscando, ou entregando-se. Ele tira os esforços humanos. Não teve esforço humano nenhum ali. Eles estavam sentados, o Espírito veio. As línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Note, línguas como de fogo e som como de vento. Tá? Som como de vento. Próximo slide, qual que é? Pode voltar. Note, línguas como de fogo e som como de um vento. Um vento, pneuma, um sopro, um vento. O dom do Espírito é a plenitude do Espírito. Este é um testemunho de Atos, está lá em Atos. Desde seu início, onde quer que o Espírito Santo venha a um homem, vem para os termos familiares para encher, não somente efetuar, habitar, não simplesmente visitar. Ele nos enche. Tá? Então, o Espírito Santo é uma pessoa e, portanto, onde ele estiver, estará plenamente, não 2/3 ou 3/4. Ele te enche. Tá? E passar a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, o Espírito concedeu que eles falassem. Eles não fizeram esforço, foi concedido para que eles falassem. Não tinha havido nenhuma indicação anterior no Evangelho, segundo Lucas, ou em Atos, que o falar em línguas haveria de fazer parte da experiência da igreja. Ele não diz que todos os salvos falaram em línguas, nem que deveriam falar. Tá? Aconteceu ali um propósito, falar em outros idiomas,
pregar o evangelho em outros idiomas, para que todos que estivessem lá ouvissem. A importância do sinal de línguas expressou mais apropriadamente a vontade de Deus para a missão mundial da igreja do que proclamar atos de Deus nas línguas do mundo inteiro. Pode-se perceber que era tido como algo divino para os judeus, além de servir para evangelizar o restante. Isaías 28. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha de Deus falará este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Lá em Isaías já estava, 800 anos antes de Cristo nascer, já estava profetizado, que falariam cada um na língua de cada povo, um propósito. E para os judeus isso é divino, para eles falarem outra língua, era um propósito de Deus. Então era um sinal para os judeus, que ali estava o Espírito Santo. 3. A relevância. A ausência do buscar de falar em línguas, A ausência. Nem em Atos 2, nem em Atos 8, 10 ou 19, os textos primários pentecostais para as línguas como evidência, registra-se que as línguas foram procuradas. Não foi procurado. Aconteceu. Era um propósito. Que eles falassem em outros idiomas. Qual que é o próximo slide? Atos 2, 38. Tá. Note que em Atos 2, 38, Pedro promete que se os ouvintes crescem, receberiam também o dom do Espírito Santo. Isso aconteceu no versículo 41. Então, 38 e 41. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, aceitaram. O que Pedro falava ali? Arrependam-se e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, esse foi o dia de Pentecostes. A gente tem que entender que o dia de Pentecostes teve um propósito. Eles falaram em outros idiomas, para aquele propósito específico, aquele dia específico, ok? Atos 8, do 4 ao 24. O batismo no Espírito Santo em Samaria. Então a gente viu o dia de Pentecostes. Vamos ver em Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. O que aconteceu? Jesus falou: ide, pregar o evangelho ao mundo todo. O que eles fizeram? Se reuniram e ficaram trancados lá em Jerusalém. Veio a perseguição, eles se dispersaram. Veja que a perseguição era um propósito de Deus. Vocês não vão sair daí? Perseguição, dispersou. Cada um foi para um canto, fazer o que Cristo tinha mandado: ide e pregai. Então, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali eles anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. É evidência que não era o plano divino, segundo o modo de Lucas entendê-lo, que a primeira igreja fora de Jerusalém surgisse inteiramente sem contato com os apóstolos. Daí o envio de Pedro e João. Tá? Segunda relevância, o falar em línguas não é mencionado no texto. Se fosse a convicção de Lucas ou da igreja primitiva, de que ninguém deveria supor que tivesse recebido o Espírito Santo até que tivesse falado em línguas, porque Lucas, tão consistente, deixa de ensinar este sinal. Não tem. Quem escreveu Atos foi Lucas, tá? Então, por isso que está falando de Lucas aqui. Lucas relatou tudo isso aqui. Veja que ele não ensina que Filipe aqui falava em línguas. A falta de línguas estranhas explica-se pela ausência de judeus naquela cidade. Falar em línguas era um sinal para os judeus. A gente vai entender isso aqui.
O que era falar em línguas aqui? Era um sinal para o judeu. O judeu é um povo de dura cerviz, dura. Ele não baixa a cabeça. Ele precisa de um sinal, ele quer um sinal para ele entender que realmente Deus. Ele foi acostumado por Deus a ter um sinal. Se ele não tinha um sinal, ele não cria. Então, por que falavam em línguas? Sinal para os judeus. Lembra que em Isaías foi dito, falarão em línguas. Então, quando eles viam falar em línguas, o judeu acreditava que era uma obra divina. Então, falar em línguas é um sinal para o judeu incrédulo. Ok? Próximo, Atos 8, de 18 ao 24. Pode passar o próximo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, Simão, que o Espírito era dado como a oposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, ele queria o quê? Comprar o dom do Espírito Santo. Comprar o dom do Espírito Santo. Então, o desejo atual nas igrejas em geral, o poder. A maioria das igrejas, não digo todas, mas se você parar para observar, eles querem o quê? O poder. Então, o mesmo desejo de Simão, esse mago. Ele queria o poder. O poder para quê? Para ganhar dinheiro. O desejo de ter, obter ou dar o dom do Espírito Santo devido primariamente ao poder que outorga é um desejo perigoso. Então, a pessoa que deseja o Espírito Santo para ter poder aqui sobre as pessoas ou para adquirir alguma coisa, como Simão, é perigoso. Não é assim que Deus trabalha, não é o que Deus quer, não é uma pessoa de Deus. Então veja, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? O seu coração não é reto diante de Deus. Então a pessoa que se esforça para ter um dom que o Espírito Santo não deu para ela, está procurando o quê? Poder. Poder para fazer alguma coisa aqui nesse mundo, não para edificar a igreja. Então, o Espírito Santo não é adquirido dessa forma. O valor do esforço humano, 0%. 0%. A gente não se esforça para ter o dom. O Espírito Santo concede a cada um da maneira que ele quer. Tá? 0%. O costume de imposição das mãos era comum na igreja, mas a imposição das mãos no batismo, mas na imposição das mãos no batismo, a Bíblia menciona só os apóstolos. Os apóstolos punham a mão e oravam. Simão estava disposto a fazer um sacrifício considerável para obter o dom do Espírito. Não foi somente na oferta ousada de dinheiro que repeliu Pedro. Era a noção, o intento ofensiva de que o dom de Deus possa ser adquirido por meios humanos. Não é. Não vem por meios humanos. Qual que é o próximo slide? Então, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Essa foi a resposta que ele recebeu. Essa foi a resposta. Arrependa-se. O que é arrependimento? Mudança. Você muda. O que tinha o coração dele? Amargura e pecado. E ele orou? Não, orem vocês por mim. Tá? Então a religião dos samaritanos era cismática e eles eram um povo isolado, Foi necessário que os apóstolos de Jerusalém intermediassem o batismo do Espírito Santo através da imposição das mãos, pessoalmente, para dar ênfase à unidade do corpo de Cristo. Então, colocar a mão neles era um sinal.
porque eles eram enviados por Cristo. Era um sinal. Tá? Essa passagem mostra certos paralelos com João 4 e o ministério de Jesus com os samaritanos. Próximo slide. Tá, beleza. Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 48 e o 11, do 13 a 18. O batismo de Cornélio. Então veja, a gente viu o dia de Pentecostes, viu Samaria e agora Cornélio. Até o momento, os apóstolos estão lidando com judeus. Judeus. Tem a presença de judeus. Então, Atos 10, do 44 e 48. O evento. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então o que aconteceu? Os gentios falaram em línguas. Para quê? Para mostrar para os judeus que eles também faziam parte do plano de Deus. Porque os judeus eles não se misturavam. Para eles, se você ler Salmo, ler o Antigo Testamento, o judeu tem que ser condenado, tem que ser morto. O gentil, perdão. Então aqui, qual que era o propósito de falar em línguas? Eles tinham que entender que os gentios, nós, os não-judeus, também fazíamos parte do plano de salvação de Cristo. E como que eles entendiam? Através de um sinal divino, que estava predito em Isaías, o falar em línguas, um propósito. Então o que? Admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por quê? Pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. Um propósito. O falar em línguas aqui era um propósito para mostrar para os judeus que o gentil também seria salvo e faria parte do povo de Deus, a igreja. Então, um sinal. Então, o evento. O propósito. Ensinar a igreja de modo tão dramático quanto a iniciação samaritana lhe ensinaria que Deus aceita todos os homens à parte da guarda de quaisquer disposições legais ao dar gratuitamente o Espírito Santo à fé. Um sinal. Ok? A mentalidade judaica exigia um sinal. Tá? Qual sinal teria sido conclusivo em demonstrar ao partido da circuncisão, os judeus, que era cético, eles não acreditavam que os gentios faziam parte do plano da salvação, que a ocasião da iniciação gentia, nossa, não era menos prometida do que a iniciação judaica? As línguas de Pentecostes. Então, um sinal para mostrar que os gentios também faziam parte do plano da salvação, não apenas os judeus. Então, as línguas em geral eram um sinal, não porque eram esperadas, exigidas ou usuais, mas exatamente porque eram inesperadas, não exigidas e incomuns. Ok? O evento. O relatório. Atos 11, do 13 ao 18. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos, você e todos da sua casa. Aqui é Cornélio falando. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós, no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Qual que é o próximo slide? Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor, você entendeu? Vocês entenderam? Lá em dia de Pentecostes, eles receberam o dom e falaram em línguas. Aqui, na casa de Cornélio, aconteceu a mesma coisa. Receberam o dom, os gentios, e falaram em línguas. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar e opor-me a Deus? Pedro. Paulo relata que teve uma discussão feia com Pedro. Porque Pedro desfazia, quando ele estava só com o gentil, ele se portava como os gentios. Quando ele estava só com o judeu, ele se portava como um judeu. Quando juntava gentil e judeu, ele desfazia dos gentios. E Paulo chamou a atenção dele. O que você está fazendo?
Aqui é o próprio Pedro falando. Olha, se eles receberam o mesmo dom que nós, então quem era eu para pensar opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então esse era o propósito do falar em línguas, tá? Para quê? Para mostrar para os judeus salvos que os gentios também eram salvos. Por quê? Foi o mesmo dom. Está aqui, ó. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo. O propósito do falar em línguas em Atos. Veja que isso aqui é diferente do que está acontecendo hoje. Hoje é uma falta de discernimento, a falta de estudo da palavra. Vira uma bagunça, uma baderna. Tá? Então Pedro relata à igreja em Jerusalém o que aconteceu em Cesareia. Ressalta que o Espírito Santo viera sobre o lar de Cornélio, como também sobre nós no princípio. Então Pedro não diz meramente que o Espírito veio sobre o lar de Cornélio, assim como sempre faz com todas as pessoas. Se Pedro tivesse falado assim, teríamos de supor que na igreja primitiva, o Espírito Santo sempre, ou pelo menos normalmente, era dado com falar em línguas. Então ele relata que lá no lar de Cornélio aconteceu isso aqui. Nos outros ele não fala nada. Era um sinal para mostrar para eles, olha, Deus está mostrando para nós que eles também são salvos. Tá? O único paralelo que Pedro sabe traçar em Cesareia é o que aconteceu no princípio, reforçando a probabilidade de que depois do Pentecostes, as manifestações em língua não somente não eram normativas, como também eram desconhecidas. Ok? 11:17. Quando cremos. Aqui temos a informação significante de que os apóstolos consideravam Pentecostes como o ponto inicial da sua fé. Tá? Quando cremos, e portanto, a data de sua conversão. Veja que o falar em línguas tinha um propósito específico aqui no começo da igreja. Um propósito. Era o quê? Edificar a igreja, mostrar para os judeus que os gentios também faziam parte da igreja. Atos 19, do 1 ao 7. Os discípulos efésios e o batismo no Espírito Santo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha o erro aqui. Apolo, não por maldade, ele não conhecia, ele não sabia da doutrina do Espírito Santo e ele não ensinou. E Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles não sabiam. Tá? Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, quando Paulo lhes impôs as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Qual que é o próximo slide? Pode voltar. Tá. Então veja. A pressuposição do apóstolo Paulo. O recebimento do Espírito Santo ocorre simplesmente com a fé. Pois sua pergunta inicial foi: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Quando crestes, não quando orastes. Então quando você crê, você é batizado com o Espírito Santo. Veja, você creu, você é batizado. Ou quando vos enviastes. Nem sequer depois que crestes, nem depois de ter desobedecido suficientemente, ou vos entregastes. Não, creu, batismo. Creu, batismo, dom. Qual dom? O que o Espírito Santo quiser dar. Tá? A fé, conforme Paulo, é o receptáculo do Espírito Santo. Tá? A fé. Então, A, a pressuposição do apóstolo Paulo. B, a relevância da pergunta importante de Paulo acerca do batismo. Quando Paulo descobriu com a sua primeira pergunta que os homens não conheciam o Espírito Santo, Paulo não passou a perguntar: que tipo de instrução errônea recebestes? Não. Paulo não perguntou.
Paulo não perguntou: não soubeste que depois da mera fé deveis avançar com firmeza para uma segunda experiência em que recebereis o Espírito do poder mediante o batismo do Espírito Santo? Ele não perguntou isso. Não. Paulo não perguntou: quem, pois, impôs as mãos sobre vós? Ele não perguntou. Ou, deixaste de visitar ou chamar os apóstolos? O assunto de Paulo não é o apostolado, nem a imposição de mãos, mas sim a fé em Jesus Cristo. Era o assunto de Paulo. Ele não perguntou: quem falou besteira para vocês? Quem que não chamou a gente? Quem que não... Não. Qual que é o assunto? A fé em Cristo. Tá? O Espírito Santo, em Atos 19, não tinha feito uma primeira entrada. Não, ele não fez uma primeira entrada. Ainda não tinha vindo de modo algum. Não há qualquer segunda experiência do Espírito Santo aqui. Então aqui o que aconteceu? Não foi que eles não receberam, ou receberam um pouquinho, receberam depois. Não, eles não tinham recebido. Tá? Não é qualquer segunda experiência do Espírito Santo aqui. O que toma esse registro tão impressionante é que, pela primeira vez, os éfesos receberam o Espírito Santo. E isto não através de condições sem igual, mas sim através da mensagem cristã padronizada e normatizada. Cristo falou do Espírito Santo e eles creram e receberam. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou as boas novas. 5. Falar em línguas. O que havia lá? Judeus incrédulos. Judeus incrédulos. Então eles tinham que falar em línguas para que os judeus aceitassem ele. Eles também são salvos. Como Pedro falou. Olha, eu fui salvo e recebi o dom de línguas, eles também. Então, quem sou eu para rejeitá-los? Então, um sinal: havia judeus incrédulos. Toda passagem que tem falar em línguas tem um judeu incrédulo lá. É um sinal para o judeu. Tá? Momentos em que a igreja for iniciada em conformidade com a palavra de Cristo, Atos 1:8. A clara identificação em Atos é de que cada uma das 4 etapas do Espírito Santo atuou para marcar o início da igreja de Jesus Cristo. O pentecostalismo edifica sua doutrina de uma segunda entrada necessária do Espírito Santo em textos que ensinam sua única entrada. Então veja, ensinos errôneos a respeito do Espírito Santo. Você é salvo, você recebe o Espírito. Não, mas agora você tem que falar em línguas. Não existe isso. Ele vem de uma vez só. Se você fala em línguas ou não, não importa. Ele vem de uma vez só. Ele te concede o dom instantâneo. Tá? O Espírito Santo é uma pessoa. Quando ele vem ao homem, ou vem completo para enchê-lo, ou não vem. Ou ele vem, ou ele não vem. Ou você tem, ou você não tem. Você não tem metade, incompleto. Você não recebe um pouquinho e se esforça para ter um dom. O dom vem automático. Tá? A forma de receber o Espírito Santo é através da fé em Jesus Cristo. Ok? Aqui a gente tem uma tabela. Pode passar. Ó, Atos 2, do 1 ao 13, Atos 8, do 14 ao 17, Atos 10, do 44 ao 48, Atos 19, do 1 ao 7. Então, primeiro, judeus, condição espiritual, convertidos, local, Jerusalém. Experiência, batismo do Espírito por ele mesmo. Sinal, falar em línguas. Interpretação, o dom do Espírito Santo foi a maneira que Deus usou para cumprir suas promessas. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Iniciar sua igreja e expandi-la, conforme Atos 1:8. Atos 8, do 14 ao 17. Samaritanos. Condição espiritual, convertidos, local, Samaria. Batismo do Espírito Santo por imposição das mãos. Sinal, nenhum mencionado. Interpretação, a maneira que Deus usou para confirmar a inclusão dos samaritanos na igreja foi reter o Espírito Santo até que os apóstolos judeus fossem livres do preconceito racial ao qual estavam submetidos. Tá? Atos 10, do 44 a 48. Grupo, gentios. Condição espiritual, não convertidos. Local, Judeia, Cesareia. Experiência, batismo do Espírito Santo. Sinal, falar em línguas. O dom do Espírito Santo concedido em evidência de línguas quebra o preconceito dos judeus para com os gentios. Pentecoste gentílico.
Teve o Pentecoste judeu e o Pentecoste gentílico. Tá? Último, Atos 19, do 1 ao 7. Grupo, discípulo de João Batistas. Condição espiritual, não convertidos. Local, Éfeso, confins da terra. Confins da terra. Experiência, batismo do Espírito pela imposição de mãos de Paulo. Sinal, falar em línguas e profetizavam. Interpretação, o dom do Espírito Santo concedido pela imposição de mãos de Paulo confirma a Paulo e a estes homens que haviam se convertido. Propósito. Ok? O resultado do batismo no Espírito Santo. Próximo slide. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23b. Entraram alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Então aqui Paulo está falando, se entrar alguém na igreja e ver essa bagunça que vocês estão fazendo, essa lambança que vocês estão fazendo, alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, vendo uma bagunça dentro de um templo? Não é isso que eles dirão? Coríntios capítulo 14, versículo 40, ele continuando, aquele lá no 23, ele fala, se alguém passar vai dizer que vocês são loucos. No 40 ele diz o quê? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E eles usam o livro de Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Coríntios, para fazer isso aí. Tá? Só que eles ignoram isso aqui. A ordem e a decência. Então, resultados do batismo no Espírito Santo. Nos coloca no corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. O primeiro resultado, você é incluído no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Então, o primeiro resultado, somos colocados no corpo de Cristo. É o primeiro resultado. Segundo, nos coloca em Cristo. Gálatas 3, 26 ao 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Então eles nos colocam no corpo de Cristo e nos colocam em Cristo. Tá? Esse é o resultado. Ele nos identifica com a morte e a ressurreição de Cristo. Romanos 6. 5:20, Romanos 5:26, do 1 ao 14. Acho que eu pulei um. Peraí. Qual que é o próximo slide? Efésios 4. O anterior, por favor. Então, Romanos 5:26, do 1 ao 4. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aqui Paulo está dizendo, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Quem já escutou isso? Onde tem muito pecado, a graça é maior. Eu já escutei. De ver pessoa que se dizer que é salvo, pecar, e falou, não, onde tem mais pecado tem mais graça. Não. Tá? Então, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, nos identificamos com o quê? Com a morte e a ressurreição de Cristo. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Tá? Então, esse batismo faz a base da nossa vitória sobre o pecado. A vitória de Cristo é imputada em nós. Estabelece a verdadeira unidade da igreja. Agora sim, Efésios 4, do 3 ao 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos,
por meio de todos, em todos. Então, uma das maiores vitórias do diabo sobre a igreja é a placa da igreja. O que ela faz? Separa o povo de Deus. Eu sou esse, eu sou daqui, eu sou dali, não. Pois não. Mas dentro da própria, em algumas igrejas, dentro da própria igreja também há divisão na questão de dons. Por exemplo, dom de língua. Às vezes, entre os próprios irmãos, eles olham, aqueles que falam línguas, para eles é mais santificado do que aquele que não fala. Aquele que não fala, fica buscando, não consegue, ele não consegue porque tem pecado na vida dele. Aí entra o erro de não estudar a palavra de Deus. Exatamente, o Espírito dá a cada um. Eles valorizam demais o dom de línguas e esquecem o contexto da história. Exatamente. O motivo pelo qual veio. Né? Exatamente. Então, das próprias igrejas hoje, existe esse tipo de divisão entre os próprios irmãos. Isso é errado. Aqui Paulo está ensinando, é um corpo. Se quiser assim, matar a discussão, você vira para a pessoa e fala para ela, qual parte do seu corpo pode cortar que você não precisa? Pode cortar qualquer uma do seu corpo. Fala um que você não quer e corta. É um corpo. Todas as partes são igualmente necessárias e importantes. Igual o dom. É um corpo. Cada um tem o seu dom. Cada corpo é igualmente necessário e importante. Cada parte do corpo. Então, quando a pessoa fala, eu sou mais importante, eu falei, então tá bom, pega o seu corpo e corta um pedaço do que você não usa no seu corpo. Ele não quer cortar. Por quê? Toda parte é importante. A mesma coisa o dom. Por isso que Paulo fez essa analogia do corpo. Então, todo o corpo é importante. O que é mais importante? O cérebro ou a mão? O cérebro, corta a mão. Não corta. Corta um dedo fora. Não corta. Qual que é mais importante? O corpo é um só. Então, por isso que cai nessa discussão. Falta de estudo da palavra, falta de doutrina e falta de oração também, porque às vezes a pessoa está impelida pela carne e não pelo Espírito. Então, ela quer pôr a carne... É o todo. Não existe hierarquia dentro da igreja. Não tem quem manda e quem obedece. É nivelado. Eu mando, vocês obedecem. Não, vocês mandam e eu obedeço. Não, é isso aqui, ó. Nivelado. Todos irmãos. Não existe hierarquia. Existe dons. E o dom é para edificar a igreja. Se está fazendo mal para a igreja, não está edificando. Então não é dom do Espírito Santo. Ok? Então, estabelece a verdadeira unidade da igreja. Através do batismo no Espírito, somos unidos não só com a cabeça, mas também somos unidos uns com os outros. Tá? Esse batismo deve ser o batismo do Espírito Santo, porque acontece uma vez só na vida do crente. No caso do batismo na água, há cristãos que nunca se batizam, mas nem por isso deixam de ser crentes. O ladrão da cruz não foi batizado na água, mas foi salvo. Tá ok? Hoje a gente encerra a nossa aula, irmãos. No próximo sábado a gente vai estudar sobre a plenitude do Espírito Santo. Tá ok? Vamos orar agradecendo a Deus pela aula. Pai, obrigado por podermos estarmos aqui. Somos servos, somos fracos, somos incapazes de qualquer coisa boa. É o Teu Santo Espírito que opera tudo, foi Ele que dirigiu essa aula. É a Tua palavra que nos dá o entendimento. Então peço que ela seja útil, para que ela cresça em nossos corações, para que possamos viver glorificando o Senhor todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.